Rio de Janeiro, já está certa a participação, o SESI vai organizar em 2013. Então, acho que a gente vai ter um momento bastante interessante da difusão, da continuidade, da ampliação do desporto por trabalhador. E o SESI acho que é uma referência aí, né? No Brasil, não só pela questão esportiva propriamente dita, mas o professor Lamartine tem muito a contribuir com a questão dos valores do esporte. Eu acho que a gente precisa procedimentar um pouquinho mais, né? Acho que o conceito já está muito bem definido e acho que a gente tem chance de ter uma comunidade bastante interessante nesse sentido, de falar sobre os valores, né? Acho que é isso. Bom, sou Geórgio, sou administrador da antiga falecida lista de marketing do SEV, né? Graças a um novo conceito. E aproveitando a oportunidade, gostaria de parabenizar o SESI por esse espetacular evento, pela reunião das pessoas, pegando o gancho do Lamartine, que na minha memória histórica foi o primeiro que começou a falar de redes, né? A rede foi o primeiro na história, não sei se mundial, né? É a rede EPT que ele criou via rádio, via revista, via jornal. E o Laércio é o primeiro das redes sociais. Eu acho que antes dele não existia Orkut, Facebook. Ele no Brasil, quer dizer, era para ser Bill Gates, mas eu falo que ele tem vergonha de ganhar dinheiro. Então, isso vale um trabalho histórico, porque eu não sei se antes. Foi o primeiro que eu lembro que usou a internet para esses debates, para essas discussões, para a rede de relacionamentos. Muito da educação física cresceu pelos contatos que nós fizemos pelo SEV. No marketing esportivo, eu sei que a minha lista era a segunda, cresceu muito, conhecemos muitas pessoas, formamos muitas pessoas via SEV Marketing. O direito esportivo é o maior exemplo disso, que o direito esportivo não existia e começou, e vai por aí afora as diversas listas dele. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de lembrar. E o segundo, que o Lamartine colocou bem, essa ideia de conferências organizadinhas. Às vezes a gente fica chateado porque a gente perde a oportunidade de conversar mais. O melhor momento é a hora do cafezinho que você tem para conversar. Sendo que às vezes eu acho que temos que achar um modelo novo de conferências para deixar as pessoas perguntarem mais, conversar. Às vezes a gente quer reunir muita gente num período de tempo e acaba perdendo. Eu acredito que se as conferências tivessem mais tempo de perguntas, de debate, ficasse polarizado, acho que enriqueceria muito o debate. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de parabenizar o SESI, agradecer mais uma vez para o Laércio pelo desenvolvimento que ele tem dado às diversas áreas, às 90 listas, né? Ex-listas. 120, está vendo? Eu estou atrasado. As 120 listas e agora as 120 comunidades que estamos tentando fazer funcionar como os Orkuts, Facebooks da vida. Eu acredito que vai ser bastante sucesso. Fala, não. É que o Lamartine falou sobre esse evento, né, nos inícios dos anos 80, e a questão do SEV, do Laércio, tentando pensar que esse evento que vai acontecer da Olimpíada no Rio de Janeiro é um conjunto, né, um caleidoscópio aí que, à medida que você vai girando, vai surgindo uma nova figura, não é? Até para a gente intervir e conversar, não é? Mas realmente é uma experiência recente agora. O Enarel vai fazer 22 anos, né? Vai ser agora em novembro, Encontro Nacional da Recreação e Lazer. E resolveram fazer um livro sobre os pioneiros. E né, tem essas vantagens de ser antigo, né? E aí a Leila e eu, Leila Mirtz, nós fizemos através do Skype, né, o capítulo do livro, conversando um com o outro, gravamos, e aí foi degravado, e aí foi escrito, e saiu o capítulo do livro, e lá, que o Enarel nasceu em 89, não, minto, deixa eu ver, foi em 89, exatamente, mas na conversa nossa, a gente foi exatamente para o Esporte para Todos. Essa ideia, vamos dizer, do Encontro Nacional de Recreação aconteceu em 83, em Sorocaba mesmo, 2 que ocorreram lá, e essa, como a maioria das coisas que o Lamartine faz, está meio à frente do tempo atual, né? Então a gente não compreende na época, e nós destacamos quantas aquelas pessoas que se envolveram de maneira informal no debate do Esporte para Todos,
perseguiram e perseveraram em estudar, e quantos fizeram seu mestrado e mesmo doutorado, saindo do EPT. Não é? E felizmente a gente passou dessa etapa de demonizar o esporte para todos, não é? E buscar as coisas boas e não tão boas que ocorreram na época. Então, isso dialoga um pouco com o que você falou, não é? De o Congresso deveria ser um espaço mais livre. Eu acredito muito que seria muito difícil, não é? Porque a gente vive numa sociedade que ainda a gente precisa ter uma estrutura formalizada para romper a estrutura, porque daí as pessoas não vêm, não é? Porque os órgãos, vamos dizer, que liberam as pessoas para Congresso, se for algo dessa natureza, que vamos falar que não é muito séria. Então, é bom que isso aconteça, mas a gente rompe durante, né? Eu nunca tive dúvida, nos últimos tempos, que participar de congresso é tão bom quanto as salas realmente é fora das salas. Então, quanto mais longo o cafezinho, parece que o congresso fica melhor. Então, essa ideia de desconferência, só para nesse bate-papo inicial, eu acredito sim que nós temos uma história que deve ser lembrada, dessa época do esporte para todos, e acredito também nesses momentos mais informais, mas que a gente precisa tomar cuidado para não assumir esses momentos não informais, senão vão achar que nós não somos pessoas tão sérias, né? E aí, o que nós não somos somos sisudas, mas nós somos muito sérios. E depois eu gostaria de conversar um pouco sobre o tema específico desse congresso, que eu acho que é uma coisa muito séria, e o momento histórico que o Brasil vive dessas instalações esportivas e recreativas. E como a recreação, tal como o lazer, sempre vem depois do é o que sobra, não é? Então a gente vê que aqui também é um fenômeno que a parte recreativa fica no segundo plano, que eu gostaria depois de bater um papo sobre isso. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Lucas. Eu colaboro no SEV com a comunidade SEV-ONGs, na tentativa de incluir mais pessoas no debate sobre as organizações não governamentais no desenvolvimento do esporte. Mas, num clima mais informal, eu gostaria de sempre destacar a importância do SEV no meu desenvolvimento profissional. Eu sempre fui apaixonado por esporte, mas fui buscar psicologia como formação na graduação. Então, fui à PUC com a sua história de militância, de encontros, discussão sobre a sociedade, sobre a cultura, e sempre tentando, através da Associação Atlética Acadêmica, organizar os alunos através do esporte de uma maneira bastante recreativa. Estudantes de psicologia não têm a tradição da competição, então foi uma coisa bastante importante no desenvolvimento da minha formação. Em um determinado momento, eu assumi, junto com outros amigos, a presidência da Atlética e comecei a pensar um pouco mais a estrutura do esporte universitário no estado de São Paulo e a organizar um grupo bastante interessado na transformação do esporte universitário no estado de São Paulo, insatisfeitos com a condição da federação, que estava muito decadente, tinha perdido uma sede enorme, com 3 ginásios de 40 por 20, que em São Paulo, ginásios de 40 metros por 20 são raridades, cobertos, com vestiários. E juntamos esse grupo na PUC, nos reunimos na PUC e fomos até o Babi Barioni para uma reunião no auditório daquele prédio das sedes de federação, todos organizados para votar contra a presidência, que estava há 18 anos, falida, e no momento em que fomos sabatinados pelo presidente, todos votaram a favor da entidade, da manutenção do presidente. E isso chamou muito a minha atenção. Eu cheguei em casa muito decepcionado, porque, de certa forma, tínhamos pensado uma coisa, acordados uma determinada coisa, e fomos à reunião importante e o quadro mudou.
E fiquei muito decepcionado, pensando por que no esporte acontecia isso, por que na militância no esporte isso acontecia. E comecei a pesquisar. Pesquisava muito e até lembrei daquela frase do Nelson Rodrigues de que o pior cego é o que só vê a bola, e essa frase orientou o meu TCC também em relação à cultura das organizações esportivas. Só que foi o SEV que me deu energia novamente para continuar militando no esporte. Porque no SEV eu encontrei as listas, e nas listas você tinha pessoas livres, pessoas que podiam dar a sua opinião, a sua contribuição, sem tanto receio daquela sensação que existe no esporte. Então, o SEV ele foi muito importante nessa questão da liberdade e na liberdade de expressão, e é isso que faz eu estar aqui hoje, e tenho o prazer de estar em volta de vocês, pessoas tão gabaritadas e conscientes do futuro do esporte no Brasil. E vou fazer um ponto aqui, só para a gente cair no assunto do Congresso, como o Bramante levantou. Guardadas as devidas proporções, o Google foi um trabalho de bibliometria, que caminhou para o SEV foi um trabalho também de ciência da informação, e com o princípio de que existem vetores de tecnologia. Então, no primeiro momento, em 96, já o SEV se mostrou como uma rede de pessoas, dizendo que a internet era uma rede de pessoas, não uma rede de computadores. Pessoas, e quando você abre uma rede, os vetores de tecnologia se aproximam, e é um movimento natural, e é horizontal, e esse crescimento dos 14 anos foi em função disso. Não é? Então, nós somos uma rede de pessoas. Temos alguns temas, nesse caso temos um tema do Congresso, e durante os congressos eu espero que exista um congresso formal, organizado direitinho, mas que tenha um espaço de 1 hora para que os sevinautas se encontrem e falem alguma coisa sobre o tema. E por isso eu passo a bola para o Bramante. A Raquel não falou, ela levantou aquela hora. Atendeu o congresso. Então, boa tarde, quase boa noite. Junto com o Eduardo, depois das risadas sobre o nome, né, que você deu, o Eduardo conversou comigo e me convidou para participar. Eu fiquei muito honrada. Nunca participei, né, de uma coisa como essa, e como o Lucas falou, também me sinto muito honrada de participar com pessoas muitas que eu estudei, com quem eu aprendi. Então, isso para mim é uma grande honra, e, primeiro de tudo, estou aqui para aprender e dividir com vocês. Então, também agradeço, aproveitando a participação de vocês aqui no Congresso. Foi um congresso que a gente fez com muito carinho, e estamos muito honrados de recebê-los aqui. Então, obrigada. Bom, já que eu toquei na questão do assunto do Congresso, né, é bom, também um parênteses, eu hesitei muito para ter um blog no SEV, né, até que eu criei coragem através do estímulo do Laércio, e é uma coisa muito interessante, depois vicia, né, você quer falar para os outros as suas sensações, e isso é perigoso, eu acho, não sei. Por isso que eu falava que, para quem acredita, então, Deus nos fez com 2 ouvidos e uma boca para que a gente ouça mais, né, e fale menos. E estou achando que Deus vai ter que fazer a gente com uma mão só, né, para digitar menos. Porque senão a gente digita mais do que deve, e isso fica escrito e registrado, e a gente eu tenho uma tendência, às vezes, a escrever meio bobagem. Mas é uma experiência. No Facebook, eu estou só em 2, lá no SEV, no Facebook, e tenho falado uma vez por dia no Facebook, eu tenho feito aqui. E a resposta, né, é uma coisa assim, impressionante. Então, realmente, é um momento que o falou esses vetores, né, e esse momento eu acho especial. Agora, com relação ao nosso evento aqui, não sei se é provocação, mas eu acho que é a questão da cidade. Cada vez mais
eu acredito que o debate é sobre que cidade que nós queremos frente a um processo de urbanização acelerado que o Brasil passou, muito embora a gente chegou quase que no topo da possibilidade de crescer, né, enquanto urbanização, e às vezes eu não vejo esse debate de que cidade que nós queremos ter nos próximos anos. E aproveitar essa oportunidade que o debate surge aqui, principalmente, muito mais em função dos jogos, da Copa do Mundo e dos Jogos Olímpicos, do que propriamente um projeto do SESI de otimização e gestão de espaços, né? A gente começou com um pensamento pequeno e aí se tornou um pensamento maior do que representa a cidade, e dentro da cidade, eu vi uma vez em Piracicaba um projeto que chamava lá Feliz Cidade, um projeto que eles tinham que era Feliz com Z, e era um projeto que eles tinham de transformar a cidade dentro dessa visão do FIB, né, da felicidade interna bruta. Como é que a gente pode... A oportunidade, e certamente o Lamartine tem muito mais experiência e conhecimento do que eu, para como é que isso está sendo desenhado, baseado nessas experiências acumuladas, bem-sucedidas, tipo Barcelona, junto com uma não tão bem-sucedida ou mal-sucedida, como Atenas, e agora vamos dizer que nós vamos ser logo o ano que vem, ou daqui 2 anos, lá em Londres, né? Que cidade é essa que vai sediar esses jogos? E qual é a preocupação com o bem-estar, né? O bem-estar das pessoas? E como é que isso é pensado com antecedência de 6 anos? Nesse bem-estar, quem que está por trás desse debate da cidade que nós queremos, ou se também isso não tem nada a ver, quer dizer, vai acontecer um evento chamado Jogos Olímpicos e que tem toda uma indústria por detrás, e que o que sobrar para a população, né, parece que a gente está muito mais preocupado com transporte, com moradia, do que propriamente aproveitar essa possibilidade de um evento cultural esportivo para difundir esses novos valores, né, e dentro de uma visão quase que romântica, né, quem sabe é possível deixar esse legado não físico, né, porque a gente fala muito do legado físico. Ontem tive a oportunidade de falar desse legado não físico. Qual é esse legado não físico que nós vamos deixar para as cidades, né? Enquanto o Luiz Carlos se adapta à conversa para ele, senão joga ele em cima de um negócio que ele não sabe bem que está correndo aqui. Eu gostaria de dar um testemunho do que houve lá em Curitiba, que eu atribuo muito valor, que eu acho que é a conversa atual. Imagine, nos anos 80, e também falar sobre a questão da cidade. O que é que houve lá? Tinha um professor alemão, Jürgen Dickert, não sei se vocês já ouviram falar, o pessoal mais antigo conhece o Jürgen Dickert. Ele era professor da Universidade de Oldenburgo e ficou 3 anos na Universidade do Rio Grande do Sul, e onde foi? Santa Maria. E quando surgiu o Esporte para Todos, ele aderiu aos eventos e aos congressos, porque ele era envolvido com isso. Aliás, na Alemanha, ele era um dos pais dessa proposta. Então, paralelamente ao que houve lá em Curitiba, e depois em Belo Horizonte, mas em Curitiba houve uma discussão da validade daquela bagunça, que era uma bagunça. Muita gente não gostou daquilo, não. E outros se arrependeram também. Então, houve muita discussão. E teve um dia que o Jürgen Dickert disse uma coisa extremamente inteligente, que eu guardei isso e gostaria de passar aqui para vocês, que eu acho que é a discussão atual. Ele disse o seguinte: você sabe qual é o problema do Esporte para Todos? É que ele tem uma proposta esportiva, mas que libera as pessoas. O Jürgen Dickert achava que o esporte não devia ser repressor,
ele tinha que ser um meio de desenvolvimento das pessoas. E para isso ele tinha que ser mais liberto, mais espontâneo, mais recreativo. Essa era a proposta do Esporte para Todos. Mas nunca conseguimos, na Alemanha, encontrar um equilíbrio entre a formalização de organizar coisas e deixar as pessoas descontraídas. Nunca conseguiram isso. Tentou-se muita coisa, né? Mas sempre chocava. Na hora que você organiza, você tira um pouco da liberdade das pessoas. Isso aqui nesse congresso está acontecendo a mesma coisa. A gente dá liberdade total às pessoas e muita gente vai embora. Tinha gente que só ia para a festa, nem aparecia lá, tinha de tudo, não é? E aí teve, nessa mesma fala dele, ele disse, por que a gente não faz um dia de liberdade? Ele disse, eu nunca consegui isso lá nos eventos de Esporte para Todos. Mas talvez aqui seja a solução. Um dia totalmente libertário, faz o que quer, dia da festa, e outro dia entra na organização. Aí nós vamos ter que ter uma organização, porque o conhecimento não dá para ser desenvolvido libertariamente. Isso não vai funcionar. E eu fiquei com isso na cabeça. E eu acho que é o problema atual do que está acontecendo com essa Facebook, SEV, etc. Eu acho que o dilema é o mesmo. Nós não sabemos na nossa vida o que vai ser formal e o que vai ser informal. Até que ponto eu me entrego ao Facebook e eu vou ler as coisas que eu preciso ler e aprender dentro da minha progressão. Eu estou dentro de uma universidade, eu estou sendo treinado, por exemplo, para engenheiro. Eu não posso deixar de estudar engenharia. Eu vou ficar só no Facebook? Não vai me formar como engenheiro. E nenhuma outra profissão. Então, o dilema formal e informal continua. Eu me recordo que o modelo básico do Esporte para Todos era uma figura que todo mundo conhecia, que começava com um informal e entrava no formal. Aquilo era muito discutido, que não era criação daqui. Isso vinha do pessoal que estudava a educação informal, que era da Unesco. Então, nesse congresso, por exemplo, transportando o que o Jürgen Dickert falava, hoje seria exatamente com as conferências, etc. Amanhã é festa. Amanhã seria festa. É lógico que isso não pode ser perfeito, você tem que ter mais tempo, mas de qualquer forma fica a situação, porque misturar as duas coisas é muito complicado. E a organização, inclusive das atividades esportivas, do Esporte para Todos, mostrava nitidamente, e eu me lembro disso, que eu acompanhei um bocado de promoção, é você ter uma certa segurança no que você está fazendo. Houve casos de você colocar, em 1992, houve uma caminhada na praia de Copacabana que tinha 100 mil pessoas. Aquilo foi uma coisa extraordinária. Então pode acontecer qualquer coisa num negócio desse. Então isso tem limite. Eu acho que nós não podemos nos eliminar a convenção. Ela tem o seu momento, mas ela é necessária. Isso é válido no conhecimento e válido na comunicação. É por isso que toda vez que há exageros na observação do SEV, eu fico de um lado tentando dizer, olha, mas tem a ciência, você é testemunha disso, né? Vamos devagar com a louça. O SEV é um instrumento de entendimento entre nós. Eu citaria também o Facebook. Mas você tem que ter uma vida dupla, acadêmica ou social, ou de cidadania dupla. Uma hora é a regra, é a lei, outra hora é a recreação, outra hora é o conhecimento informal, outra hora é o conhecimento formal, e assim por diante. Essa composição que eu acho que é o dilema atual da sociedade. E há exageros. Se a gente deixar o Facebook dominar o mundo, nós vamos nos arrepender. Já tem 500 milhões de pessoas dentro do Facebook, nesse exato momento. Quer dizer, é o grande mundo que está instalado aí. E é totalmente informal. A gente sabe que as pessoas são independentes. E nós não temos um modelo de sociedade que admite essa abertura toda. Então, naquele microcosmo de 1983, a gente já estava
tentando ver e via fisicamente aqueles acontecimentos. É um dilema que eu acho que vai nos perseguir nos próximos anos. É esse aí. Nós não sabemos lidar com a tecnologia e a liberdade das pessoas. Bom, quanto à cidade, é muito breve. Isso que você disse já existe. Chama-se Decálogo da Cidade Sustentável. Você se lembra, apresentei lá na reunião do Agita São Paulo, né? Que muitos se interessaram. Eu sugiro que você dê uma olhada, que aquilo é baseado em experiência de 20 anos de observação de cidades. Se reuniu um grupo e criou 10 itens que dão sentido a essa cidade, a esse modelo de cidade que você está comentando aí. Dá um exemplo desses 10. Não incentivar não dá prioridade ao transporte individual, que é o automóvel, né? Ele é condenado nesse decálogo. Tem outras situações ali distintas, mas existe isso que pode ser seguido. Então, o ideal é que os Jogos Olímpicos de 2016 e a Copa do Mundo, que eu acho que tem mais impacto do que os Jogos Olímpicos, são 12 cidades. Elas poderiam ter um mínimo de visão dessa cidade desejável para nós seguirmos conclusões de outras cidades do mundo que poderão orientar uma melhor cidade brasileira. Mas eu acho que você tem razão quando diz que o problema está ali. Me permite, só como ele falou aqui, essa questão da cidade sustentável, também nessa pesquisa para falar daqui 44 anos, né, também verifiquei que desde cidade saudável, cidade educadora, cidade inovadora, cidade sustentável, e são grupos que caminham numa certa direção, quase que para falando do bem-estar, né? De repente se criou uma outra nomenclatura aqui, que é a cidade desejável, né? Então esse grupo aqui pode pensar qual é a cidade desejável, né? Uma visão quase utópica de uma cidade do presente e futuro, né? Mas eu achei a colocação da Lamartine perfeita. Hoje eu estava lendo o controle que Barcelona, né, que tanto fala de Barcelona, está tendo problemas com o turismo, né, que eles estão regulamentando o número de estátuas vivas nas praças, porque está um absurdo o turismo em Barcelona e está incomodando a população local. Por outro lado, quando você falou de Atenas, por eu ser lá, quando eu estive lá nos Jogos, achei maravilhosa, apesar de falar que está o elefante branco, que está caindo aos pedaços o Centro Olímpico, etc., mas eu que sou de fora, o que eu percebi de melhorias da circulação da cidade por causa dos Jogos Olímpicos foi um absurdo. Eu tinha ido em 90, quando era candidato, que era um inferno. Em 2004, melhorou muito. Continuava um inferno, mas melhorou muito para mim como turista. E meus parentes lá realmente viram algumas melhorias de infraestrutura, algum legado de infraestrutura. Metrô, o tram, o aeroporto. Então, houve uma melhora. Por outro lado, se você pegar Beijing, me falaram que o Cubo virou um centro de lazer para a população chinesa maravilhoso e foi concebido para ser uma piscina de alto nível, virou um centro de lazer. Então, o que me preocupa, e não é que me preocupa, que é um problema que as megacidades e as pequenas cidades têm, é respeitar a cidade desejável de cada um. Por mais que falem que eu não posso andar com o meu carro, aqui em São Paulo não tem jeito, porque o transporte público é ruim, e não vão me convencer a pegar. Eu quero ir de metrô agora. Se eu descer agora no metrô aqui em frente, eu vou levar 2 horas para embarcar para ir para outra estação de lá. Então é um problema. Eu vou usar o meu carro para vir para o centro, porque é mais cômodo. Eu gosto de cidade de ginásio. Eu sou apaixonado por centros esportivos de excelência. Eu quero ter centro olímpico, ginásio bonito. E tem gente que gosta da praça, da rua de lazer. Então, nós temos uma diversidade de necessidades pessoais, que é o grande nó que todo planejador tem. Como atender essa diversidade de necessidades. Eu acho que nós temos que encontrar um equilíbrio de conseguir atender todo mundo, o máximo possível, as expectativas de cada um da nossa cidade. Eu adoro São Paulo, eu não troco São Paulo por nada. Apesar desse inferno todo, do trânsito, eu não mudaria de cidade. E cada um na sua cidade gosta da cidade. Acho que o mais importante disso é gostar da cidade e tentar melhorá-la da melhor forma possível. Eu preciso fazer um break para a apresentação dos dois companheiros que chegaram. Luiz. Bom, boa tarde a todos. Luiz Carlos Pessoa Neri,
professor substituto da Universidade Federal de Juiz de Fora, sou membro do Conselho Consultivo do Juiz de Fora e Região Convention Visitor Bureau, sou membro do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira de Gestão do Esporte e agora sou membro da IGD, Aliança Intercontinental de Gestão Desportiva. E recentemente terminei o meu mestrado em Ciência da Atividade Física com linha de pesquisa em Gestão Esportiva. Bom, eu vou falar em espanhol porque é a minha língua natural, então é mais fácil para mim. Mi nombre es Luis Pedro Cifuentes Quinteros, soy de Guatemala. Asistí a este congreso debido a que con otros compañeros guatemaltecos en mayo de este año, en un seminario en Venezuela también de instalaciones deportivas, propusimos a Guatemala como sede del seminario y congreso internacional de lo que es YASLIM, que es la Asociación Internacional de Administración de Infraestructuras Deportivas y Recreativas. Entonces nos involucramos ampliamente en lo que es este tema. Aparte del YASLIM, la idea no solo fue tener la sede para dar a conocer el país, Guatemala, que es un país en un ámbito sumamente desconocido y pequeño, sino porque nosotros estamos naciendo en lo que es el deporte, aunque lleva muchos años en Guatemala, pero ha estado estancado debido a que no ha habido un planeamiento ideal de instalaciones deportivas, porque el deporte no solo empieza con las instalaciones, que es como se creía en Guatemala, que entre más instalaciones mejor iba a desarrollar el deporte, y es mentira. Guatemala no ha tenido ni un éxito a nivel mundial y olímpico, no tenemos ni una medalla, en fútbol nunca hemos clasificado mundial. Sin embargo, hay muchas instalaciones de muy buen nivel que con los años se han ido deteriorando debido a la falta de administración y mantenimiento, manuales, etcétera. Entonces, la idea también es venir a conocer los países más avanzados, los modelos de Brasil. Para nosotros Brasil es un gran ejemplo. Yo he visto que aquí han hablado mucho de sus ciudades, pero yo, estando aquí, me he dado cuenta que ustedes están muy avanzados, y para los países más pequeños como nosotros, otros países latinoamericanos incluso, ustedes son un ejemplo a seguir. Y esa era la idea, establecer contactos, no solo para llevar a cabo nuestro seminario, no solo para cumplir con la organización de un evento en Guatemala, sino para dar el paso hacia el desarrollo de Guatemala a través del deporte. Estaba escuchando que hablaban del urbanismo de las ciudades. Para mí es un factor muy importante. Yo como arquitecto veo que todo éxito deportivo comienza con la recreación, porque la recreación, a través de la recreación nace la masificación, y la masificación conlleva lo que es el deporte de alto rendimiento y el federado. Sin recreación, ustedes le llaman lazer, por si no me doy a entender. Sin recreación no hay masificación, sin masificación no hay deporte de alto rendimiento, sin deporte de alto rendimiento no existen héroes en los países. Ustedes tienen muchos héroes, que es gente a seguir, que los jóvenes siguen. Yo veo a ustedes, incluso yo admiro, mis mayores héroes deportivos son de Brasil, no guatemaltecos. Como guatemalteco, pues a mí me debería dar pena decir eso, que yo no tengo héroes deportivos en mi país, porque no los hemos formado y no sabemos hacerlo. Entonces, el hecho de estar aquí para mí es un orgullo, un honor, conocer gente como ustedes que ya tienen muchos años en el ámbito, tienen toda la experiencia. En 3 años ya prácticamente van a tener el 2014 lo que es la organización de un mundial, luego 2016 Río de Janeiro con las Olimpiadas. Entonces ustedes están un nivel más arriba. Entonces yo quiero felicitarlos, son un país ejemplo para nosotros, queremos seguir su ejemplo. Vi hoy la conferencia que nos presentó Lucas, muy interesante. Por ahí va donde nosotros queremos ir, porque él hablaba de los espacios deportivos en el ámbito urbano, de recreación. Interesantísimo. Así es como se empieza, porque uno tiene que empezar. Ese es un imán para la gente. Entre más descuidados estén nuestras ciudades, nuestros espacios deportivos, menos llamativo es para las personas. Si nosotros creamos espacios que llamen la atención, espacios recreativos, más gente se va a acercar. Entonces esa es nuestra idea, crear en los complejos deportivos. Actualmente se llaman complejos los centros de alto rendimiento. Nosotros los queremos convertir en parques deportivos. ¿Por qué parques? Para hacerlos más atractivos, integrar el paisajismo y la arquitectura, y que sea un factor que llame la atención y que mucha gente se acerque a ellos, a ver qué hay ahí adentro. Al ver que hay atletas, van a querer hacer deporte, van a querer iniciar, y así empezamos nosotros con nuestros talentos.
Entonces, muchas gracias por la oportunidad, Eduardo, de haberme dado estar aquí. Me estoy integrando, estoy, bueno, siendo nuevo en este tema, pero me parece muy interesante aprender de ustedes y también me pongo a las órdenes em qualquer coisa. Muchas gracias. Obrigado. Nós estamos chegando na uma hora de regulamentar. Eu vou puxar o assunto para o SEV de novo nesse final, porque esse nosso primeiro encontro vai servir para os próximas desconferências SEVs, né? Logo no começo do SEV, a ideia que vinha sobre o SEV, assim, a internet é cheia de desenhinho, é muito desenhinho, não é possível e tal. E eu dizia, não é desenhinho, e ficou a ideia de desenhinho. Hoje a confusão é um pouco com o Facebook, com a ideia de rede social. Espera aí, nós usamos as ferramentas de rede social, mas nós temos um outro propósito. Se eu tivesse que puxar uma frase, eu puxaria Lauro de Oliveira Lima, da década de 60, a tarefa do professor. Saturar o ambiente com informação e promover a socialização dentro desse ambiente. Então, existe um compromisso com a informação organizada, com cada um dos vetores de tecnologia, com cada um, e essa socialização é feita a partir disso. Ela não é quer dizer, a Desconferência é um momento que a gente se encontra e fala qualquer coisa e tenta ser útil de alguma maneira, encontrar os amigos, mas o SEV ele tem um propósito muito claro, que a socialização se dá a partir do ambiente saturado com informação que certamente vai determinar como vai ser esse processo de socialização. Fiz um discurso, mas... Isso é importante, Laércio. A minha maior briga na minha lista, e continua sendo no SEV, na comunidade, é resgatar a história do marketing esportivo no Brasil. E por mais que eu tente estimular os demais companheiros, olha, coloque a sua experiência no seu tempo, na sua data, não aparece informação. Então, eu acho que partindo desse princípio, eu quero que as informações estejam disponíveis para todos dentro da minha comunidade, da minha área específica. E não anda, parece que essa transição de listas para a comunidade, que é a grande discussão que a gente tem, ainda não... O SEVnauta, ele não quer participar, ele gosta de ficar vendo. E, diferentemente das listas sociais. A rede social que não tem objetivo claro, que tem objetivo de formação, o pessoal entra para falar de balada, de festa, mas não passa informação útil. E o nosso, nós queremos informação útil que fique registrada. Eu vou dar só um exemplo, me entusiasmei aqui. Logo no começo do SEV, assim, mas não tem mensagens. Não é assim, como? Não tem informação, não chega. Daí eu falo assim, quem na última semana escreveu uma carta para alguém da mesma área sobre o assunto, da sua especialidade? Não. Quem nos últimos 3 meses? Quem no último ano escreveu uma carta perguntando como é que é o ataque de handebol e tal? Quer dizer, uma comunidade que não se comunicava, continua não se comunicando muito. Não é? Continua não se comunicando muito. Essa é a... Eu quero relatar uma experiência positiva que eu tive com o SEV. A minha relação com o SEV é bem nova, é recente, 2008. E na época eu me lembro que eu entrei na área do marketing, mas eu entrei no SEV Leis também, que é a área jurídica. E eu ficava impressionado, eu até relatei para você que eu não tinha dia que, se eu fosse ler todos os e-mails que chegassem do SEV Leis, eu não fazia mais nada no meu dia. E aquilo me impressionou muito. E, ao mesmo tempo, eu comecei a observar nos fóruns e congressos que eu venho participando desde a minha entrada no mestrado, como que a área do direito esportivo estava com muita gente. E eu comentei isso com um professor da Universidade Federal de Juiz de Fora no ano passado, no primeiro semestre do ano passado. No segundo semestre do ano passado. E esse ano ele resolveu abrir um grupo de estudo na área do direito esportivo, lá na Faculdade de Direito. E eu fiquei impressionado, porque apareceram 30 alunos para participar desse grupo, que foi todo o primeiro semestre. E, no segundo semestre, agora, ele solicitou à direção da faculdade a inclusão de uma disciplina eletiva. Ele propôs a inclusão e apareceram 120 alunos numa disciplina eletiva. Então, a disciplina está acontecendo agora com 120 pessoas dentro de sala de aula. E eu venho falando do SEV, provavelmente alguns já devem, eu não tenho como controlar isso, mas eu fiquei especialmente feliz por essa abertura e que começou com a minha participação no SEV Leis. Então, é uma experiência que eu tive de trazer isso para a realidade, né, fora do virtual. A gente deve, só para aproveitando o gancho da SEV Leis, o Pulga
deve estar ali com os estudantes dele de Manaus. E essa igreja é um capítulo à parte, né? Eles têm uma comunidade, eles têm tem uma lista de discussão também, já fizeram 3 congressos brasileiros de direito esportivo, então é uma avalanche que o Puga tem que mostrar como é que se faz esse movimento tão grande, e certamente na próxima Desconferência EV, que deve ser no Encontro de Direito Esportivo de São Luís do Maranhão, em novembro, vocês vão falar um pouquinho sobre como se faz essa avalanche. Eu cortei o Jorge, nós estamos quase na hora, foi o Lucas que ia. Já começamos o encerramento. A observação que eu gostaria de fazer é que a gente citou 2 redes sociais de sucesso entre adolescentes, que é o Orkut e o Facebook. O Orkut mais no Brasil, o Facebook é um fenômeno mundial. Mas eu acredito que hoje o posicionamento estratégico do SEV ele se aproxima mais do posicionamento do LinkedIn, que é uma ferramenta mais profissional, frequentada por pessoas adultas, principalmente, em que elas expõem o seu perfil profissional, expõem a sua rede de contatos, e acredito que o LinkedIn ele funciona muito bem, acredito que o SEV Leis também, por ser uma ferramenta colaborativa. Ele inclui o item da colaboração, agregando conhecimento para todos que ali não possuem, pelo fato da legislação esportiva brasileira ser muito complexa. Então, termina sendo uma fonte, um Google. O SEV Leis termina sendo um Google ou uma Wikipédia, podemos dizer assim. E eu não vejo isso nas outras redes sociais, em que nas outras comunidades, que talvez sejam um pouco menores, e que eu percebo também que há, no fato da questão do mercado de trabalho, uma concorrência em relação à informação. Então, no Brasil, existe uma cultura, na minha opinião, de que informação é poder. Então, eu ceder informação é perder diferencial competitivo no mercado de trabalho. E eu percebo, então, que as pessoas elas ficam numa posição mais passiva para acumular poder e não trocar poder. Quando a área é um pouco mais competitiva no mercado de trabalho real. Eu vou pedir para o encerramento ser feito pelo mestre Lamartine, para coroar a nossa primeira conferência EV. Pergunto primeiro se alguém gostaria de falar ou passar uma bola para o Lamartine fazer o último minuto. O nosso organizador do nosso congresso nos dá a honra. E depois passa direto. É um minuto. O Carlos Velaguardia, que é um arquiteto, que é um guru aí para a gente, que ajudou muito nessa organização desse congresso, ele nos agradeceu lá na hora das palavras dele e falou que nós éramos as vítimas, né? Quer dizer, as vítimas dos malucos que organizaram o tal do congresso. Mas a gente está muito feliz por ter organizado. E eu queria salientar o Laércio também, que a gente trocou muitas informações, o Laércio também ajudou bastante a gente nesse sentido, e que é muito bacana participar de uma reunião que tem começo, meio e fim, né? Ou melhor, início e fim, porque eu participei de tantas reuniões que eram pior que reuniões de condomínio, né? Você começava e meia hora do assunto e a reunião durava 5 horas. Então, acho que dá bastante certo a gente conversar aos poucos, e o SEV a gente tem essa chance, né, de conversar aos poucos. Era isso. Não, eu gostaria de me perfilar com a sua observação. A pessoa que administra alguma coisa, eu sou da gestão, né? Ela precisa se posicionar no que ela está fazendo. É a responsabilidade do indivíduo e a realização dele. Então, não é uma avaliação do Congresso, mas a sua explanação do funcionamento, embora tenha sido resumido, isso é importante que a gente termine a reunião. E é um passo preliminar a outro passo que deva se seguir. Gestão nunca acaba. Os congressos não acabarão. E esse aí vai se repetir em outro país. Vai voltar à origem, né? Então, é bom que a gente tenha essa posição. A gente pode conversar sobre cidade, a informalidade, todas essas situações. É a tal história que o Dickert dizia. E ele era um sujeito extremamente
voltado para a recreação. Tem um momento que você tem que ter uma posição firme, de alguma, muito alemão isso, né? Mas é uma base para você partir para outras circunstâncias. Então, as palavras finais eu acho que já foram dispostas pelo gestor, que eu acho que é o sujeito que tem a função de dizer o que está acontecendo e o que vai acontecer, e a experiência ganha naquela situação que foi organizada por ele. Posso dar um último parecer? Só para falar, concordar com o Lamartine e parabenizar a organização desse evento, porque nós realizamos agora no mês de setembro em Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora, o Fórum Internacional de Gestão do Esporte. E, como o Lamartine falou, a gestão realmente ela não se esgota. Nesse evento, nós tivemos uma pessoa falando sobre instalações esportivas. E eu achei muito interessante o tema. E pouco tempo depois, eu fiquei sabendo do congresso e confesso que eu estou muito surpreso com a qualidade das informações que estão surgindo aqui. Me pegaram de surpresa. Então, eu queria parabenizar pela escolha da temática e dizer que a cabeça vai voltar trabalhando muito mais aí em função das novidades que a gente tem para agregar valores ao que a gente já vinha estudando. Então, parabéns. 7h está encerrada o nosso encontro. Obrigado a todos e até a próxima Desconferência em São Luís do Maranhão.